Ter uma cidadania europeia não é vantagem só para quem quer morar fora do Brasil. É uma grande vantagem para quem também gosta de viajar bastante. Nós moramos aqui na Irlanda há 2 anos. Desde que nós trocamos o nosso status de estudante, né, intercambista para cidadãs europeias, a nossa vida vem mudando bastante. Então nós vamos falar das vantagens de se ter uma cidadania, ou também chamado de passaporte europeu. Não só assim baseado na nossa experiência, né, no que vem acontecendo, também em coisas que a gente pesquisou, que ter um passaporte europeu traz, assim, de benefícios. Começando com viagens, que eu acho que é algo que todo mundo gosta de fazer, né? O passaporte europeu traz várias facilidades, por exemplo, no aeroporto. Todo aeroporto internacional tem 2 filas na imigração. A fila das pessoas daquela nacionalidade do país em si e dos estrangeiros. E na Europa não é diferente. Tem a fila dos europeus e a fila dos não europeus. Quem já veio para a Europa sabe que a fila dos não europeus é gigantesca e ela é muito demorada. Porque o critério de avaliação dos agentes da imigração são muito mais refinados para não europeus. Já a fila dos europeus, ela pode ser grande, né? Principalmente se você estiver viajando dentro da Europa, que vai estar cheia de europeus. Só que ela costuma ser muito rápida. Porque o agente da imigração normalmente só confere o passaporte, só confere os seus documentos e você entra. E se você está viajando dentro da União Europeia, você nem precisa ter passaporte. Só com o seu documento de identidade, né, o ID europeu, você já consegue fazer viagens internacionais. Isso é bem bacana. Então, se você tem um passaporte europeu, você não precisa comprovar, por exemplo, por que você está entrando no país, quanto tempo você pretende ficar dentro do país, quanto de dinheiro você está levando, aonde você vai ficar. Isso para países dentro da União Europeia, né? Você viajando aqui na Europa, não tem esse tipo de questionamento. Por exemplo, quando a gente entrou na Irlanda pela primeira vez em 2016 como estudantes, a gente foi para a fila dos estrangeiros na imigração. E assim, foi tempão, assim, porque o agente de imigração perguntava onde a gente ia estudar. Aí tinha que mostrar a carta, né, da escola para comprovar que a gente era estudante. A gente teve que mostrar o endereço de onde a gente estava indo se hospedar. A gente teve que mostrar o dinheiro que a gente estava levando, né, e contar, assim. Eu mostrei dentro da minha doleira, comecei a contar e o agente viu que tinha bastante dinheiro, que eu levei em espécie, e ele já falou, não, tá bem. Sim. Foram vários questionamentos, além, né, gente, daquela tensão que dá. Você não sabe se você vai ser aceito pra entrar no país ou não, porque eles têm o direito de recusar a sua entrada. Sim. Então, dá aquela sensação, putz, ai meu Deus, tá chegando a imigração. Que jeito que vai ser isso, né? Sim. Aí você pensa, tipo, aquele monte de gente na fila, ele vendo, conferindo todos esses documentos de todo mundo, o tempo que não demora. É bem enrolado. E então, essa foi, né, nossa experiência com o passaporte brasileiro. Agora, quando a gente fez a nossa cidadania italiana, né, nós fomos pra Itália e voltamos pra Irlanda. Chegando na Irlanda, eu tava só com o meu RG, né, italiano, porque meu passaporte ainda não tinha ficado pronto. E eu tava meio tensa, putz, tô com meu RG, tô com medo, sei lá, gente, né? Primeira vez que a gente tá fazendo alguma coisa, dá medo. Era acho que dia 23 de dezembro, então as filas estavam gigantescas, mesmo a fila dos europeus, mas estava rápido. Daí eu fui com o meu RG, entreguei pra agente de imigração, ela só pegou meu documento, escaneou, ok, tipo, tchau, vai embora. Não fez uma pergunta pra mim. Foi a mesma coisa comigo. Quando eu entrei com meu passaporte europeu, ele simplesmente escaneou e falou boa viagem. Sim. Só isso. Não fez nenhuma pergunta. Não tem pergunta, nenhum questionamento. E o passaporte europeu não é só vantajoso dentro da Europa. Você tem facilidades para tirar vistos de outros países que não fazem parte da União Europeia, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Japão, entre outros. Então, ano passado, a Ana foi para os Estados Unidos e ela só precisou fazer um documento na internet, que a gente vai deixar aqui, que é o ESTA, que é uma autorização para você entrar no país. Tá aqui no card, o vídeo, tá explicado certinho quando eu passei lá e o valor, tudo certinho. Então, sem burocracia, também foi muito tranquilo, que, né, Estados Unidos, geralmente, a imigração é bem... Sim. Xarope. E para tirar o visto como brasileiro também tem que comprovar muitas coisas. Eu também já tirei com o meu passaporte brasileiro. É muito caro, complicado. Caro, né? Burocrático, tem que comprovar muita coisa. Tem um ranking dos passaportes mais poderosos do mundo. Que seriam, assim, os passaportes que têm facilidade de entrar em vários países sem precisar de visto. O passaporte italiano, ele tá em 3º lugar nesse ranking. Com o passaporte italiano, a gente pode entrar em mais ou menos uns 175 países. Porque esses números, eles mudam
depende de tempos em tempos, né? Por Economia, questão política do país. Econômica, então pode flutuar, sabe? Mas, por exemplo, tem muitos brasileiros que também têm o passaporte português ou espanhol. E eles também são passaportes muito fortes, aceitos em muitos lugares. O espanhol, se eu não me engano, tá em 4º lugar nessa lista, o português tá em 5º lugar nessa lista. E só pra vocês saberem, o brasileiro tá em 15º lugar dessa lista, né? O que não é tão ruim, não, né? É ótimo. É aceito em muitos lugares. Muito bom. Uma parte chata do passaporte europeu é que, pra quem gosta de viajar e colecionar carimbos e vistos e ter o passaporte todo carimbado, quando você tem um passaporte europeu, quando você entra nos países, né, da União Europeia, você não ganha o carimbo. Não. Então... Sente falta aquele carimbinho bonito, Você assim, viaja né? bastante e você fica com o passaporte sempre limpo, porque não tem um carimbo. Você só apresenta sua documentação. Só apresenta a documentação e entra. O que também, né, não é uma desvantagem tão grande, mas dá vontade de ter um carimbo. Dá vontade de ter um carimbo pra lembrar, olhar e falar, nossa, quando eu entrei naquele país, quando eu fui e tal. Um aspecto que eu acho muito bom de ser cidadão europeu e morar na Europa é que a gente pode trabalhar quantas horas a gente quiser, chamado full time, né? Período integral, em qualquer país da União Europeia. Porque quando a gente era intercambistas, a gente podia trabalhar 20 horas semanais. Isso é uma coisa bem estrita, né? Se você quiser trabalhar mais, você tem que fazer isso meio por baixo do pano. Agora, por lei mesmo, intercambista trabalha meio período, o que reduz salário e oportunidades, né? A gente viu que tem muitos lugares que eles prezam para contratar pessoas que podem trabalhar full time. Então, isso gerou pra gente mais oportunidades de emprego, melhores vagas de emprego. Melhorou a qualidade de vida também, Sim, né? Tá. É uma coisa bem vantajosa, que abre bastante portas pra gente. Porque como intercambista, o empregador sabe que você entrou no país e você tem um período pra você sair, né? Daí, no máximo 2 anos, a gente brasileiro tem que sair como estudante do país. Sim. E agora, com uma cidadania europeia, você não tem esse limite. Então, pode ser que você seja visto no emprego de uma maneira mais vantajosa, diferente, porque você pode, né, contribuir com a empresa por mais crescer tempo. dentro da empresa, quanto um intercambista não, ele sabe que vai embora logo mais, então, né? É claro que existem formas de um intercambista continuar no país, a gente já tem vídeos sobre isso aqui, né, e você virar cidadão do país, ou pelo menos residente do país, né? Mas com o passaporte europeu, isso é uma coisa, né, já implícita, assim. E isso não é só um diferencial na hora de serviços também. Mudou bastante a maneira como a gente é tratada, como a gente é vista, a questão de respeito, né? A partir do momento que a gente é uma cidadã europeia. Assim, não que a gente concorde com isso, né? Porque eu acho que todo mundo deve ser respeitado, independente da cidadania, da onde ele veio, da etnia, né? Mas a gente tem visto bastante como muda a forma de ser tratado. Na hora de alugar um imóvel também você tem mais credibilidade. Então tem bastante coisa que muda. Por exemplo, essa semana a minha chefe foi me apresentar pro irmão dela, que tava visitando. E ela falou assim, essa aqui é a Ana, né? Que eles me chamam de Ana aqui, porque Priscila é muito complicado. E a Ana trabalha com a gente já faz X tempo. E agora ela reconheceu a cidadania dela, então agora ela é um de nós. Então, como assim, olha, agora você, né, você trate ela parte, né? bem, porque ela é um de nós, ela é uma europeia. Então, assim, eu fiquei, né? Já aconteceu isso comigo também. Eu acho que não deveria ser assim, essa diferença no tratamento. Assim, na forma como as pessoas olham. Como você é respeitado. Te respeitam por isso. E assim, é uma coisa ruim a gente perceber isso, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma garantia. Bom, mas eu sou europeia, eu vou ter alguns direitos e alguns espaços conquistados aqui que eu não teria se eu fosse brasileiro. Então, ao mesmo tempo que esse negócio de privilégios, né, a gente vê que não é justo, mas ele também nos serve, né? Então é complicado, sim, mas é uma questão para ser refletida. E discutida, né? Sim, porque tem diferença. Não tem como falar que não existe. Existe esse tipo de preconceito, sim, se você não é europeu e tá morando aqui. E também tem acesso à saúde mais barato, quem é europeu, do que se você for, por exemplo, um intercambista e precisa usar uma emergência. É caríssimo a emergência. Quando eu fui no St. James, na emergência do hospital, há mais de um ano. Você foi em 2016 como intercambista e pagou 100 euros. Em 2017, quando você foi, já tava acho que 300 euros. Pra estudante. Pra europeu continuava 100. Então, assim,
a discrepância do valor era bem grande. Além do que, se você se enquadrar nos critérios exigidos no país, você tem direito a cartão de saúde gratuito ou cartão GP, que você pode usar médico ou GP gratuitamente. Os critérios vai ser quanto você ganha, quantas taxas, né, impostos você paga, são coisas que a gente não vai entrar em detalhe aqui. As universidades aqui na Europa, elas são conhecidas por serem de muita qualidade, né, por terem pesquisas pioneiras e muitos campos, né, de estudo, tem muito curso interessante aqui. E para nós, com a cidadania europeia, os preços são muito mais em conta, além das facilidades na hora de entrar também, né, nas universidades. Sim. Então, por exemplo, essa semana eu estava pesquisando um curso de mestrado aqui em Dublin mesmo. O ano custava 5.000 euros para europeu. Agora, para estrangeiros, o ano do mestrado custava 11.000 e poucos euros. Então, assim, mais que o dobro, né? Geralmente a diferença dos preços é mais do dobro para quem não é europeu. Entre o dobro ou mais do que isso. E não só aqui em Dublin, a gente também já andou pesquisando em Portugal, eu tava olhando também, enquanto um curso de mestrado tava 2.000 euros para europeu, para não europeu era 4, 5.000 euros, né? Sim, é uma diferença gritante. A diferença é bem grande. E essa vantagem na hora dos preços e da facilidade de entrar não é só para cursos universitários, para vários outros tipos de cursos também. E nós descobrimos recentemente aqui na Irlanda que como residentes, né, lembrando que intercambista não é considerado residente, mas que como residente você consegue ter acesso a vários programas gratuitos do governo, programas de saúde, programas de educação, cursos e aconselhamento para carreira profissional, entre outros que nós ainda estamos pesquisando e nós podemos fazer um vídeo específico sobre isso, né, trazer para vocês se vocês se interessarem. E algo que a gente não pode esquecer é assim, quando você reconhece uma cidadania, independente de qual país seja, você é considerado cidadão daquele país. Então você vai ter os mesmos direitos que o cidadão nascido ali, por exemplo, direito à educação, à saúde, direito à aposentadoria, mas também você vai ter os mesmos deveres, né? Então você tem dever de participar das eleições, quando as eleições são obrigatórias. Então, por exemplo, nós temos a cidadania italiana e não moramos na Itália. Então, a gente tem a obrigação de comunicar ao consulado da Itália toda vez que a gente mudar de endereço. Porque se eles precisarem chegar até a gente de alguma maneira, eles têm que ter o nosso endereço. Seja endereço aqui na Irlanda ou seja mesmo de país. Se a gente mudar de país, tem que informar. Se a gente voltar para o Brasil, temos que informar. Estamos morando no Brasil agora. Você tem um compromisso com aquele país. Então, se você comete qualquer delito, você também vai ser julgado sob as leis daquele país que você é cidadão. Então, é uma grande responsabilidade. É bom conhecer a cultura, né, o país que você está se tornando cidadão. Eu acho que é uma coisa bem vantajosa se você tem noção de como que esse país funciona, quais as leis desse país. A política. Sim, né, para ter noção, porque levar o passaporte não é só vantagem, é também um comprometimento. Conhece a cultura, saiba, assim, saber a língua do país é uma coisa que a gente pensa, porque a gente não sabe italiano, é uma coisa que a gente gostaria de aprender. Quando a gente estava na Itália com nossos documentos italianos, por exemplo, no aeroporto, todo mundo falava com a gente italiano. E aí, assim, tipo... A gente sabe o básico pra viver, mas não pra conversar ou resolver problemas. No caso, quando eu tava voltando pra Irlanda, o meu voo, todas as escalas que tinha foram canceladas. E aí, quando eles viam meu passaporte italiano, automaticamente eles começavam a me explicar em italiano. E eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Aí eu conseguia captar algumas palavras assim, mudou o voo, cancelado, tá bom. Só respondia, tá bom. Tá certo, eu falava. A gente não tem obrigação de falar a língua do país e nem precisa ter vergonha, né, de não ser nascido naquele país e falar, tenho a cidadania, mas sou brasileiro, fala comigo em português. Não teria problema algum. Mas é minha opinião que seria melhor, assim, se você soubesse a língua. É como se fosse a sua maneira de retribuir isso, sabe? Poxa, tem tantas vantagens de ter essa cidadania, deixa eu retribuir, pelo menos conhecendo um pouquinho melhor. Ou mesmo resgatar a cultura dos seus antepassados, né? Se a gente tem a cidadania é porque a gente tem essa ligação assim, genealógica dos nossos ancestrais. Eu acho isso uma coisa importante. Sim, eu acho também. Deveria, pelo menos o mínimo, né? O básico, saber se virar. Porque a cidadania é um direito, né? Que o descendente do europeu tem. Não é um favor que você tá pedindo. Você tá reconhecendo um direito que é seu.
né? Você é descendente. E embora seja um processo caro e demorado, pelo que a gente tem vivenciado e vendo, né, e conversando com outras pessoas que também têm, a gente acredita que vale muito a pena fazer e aproveita, né, enquanto ainda é um processo simples, embora caro e demorado, porque a legislação pode mudar a qualquer momento, principalmente hoje em dia, com tanto de fraude que vem acontecendo. Então pode ser que eles mudem, não que eles vão proibir, porque é um direito, mas pode dificultar, deixar mais longo ainda. E a última coisa eu acho que a gente tem pra falar é que não é porque você tem o passaporte europeu que você não precisa do brasileiro, né? Porque tem gente que a partir do momento tira, né, e meio que esquece que é brasileiro e, né? Não, você precisa, porque pra você ir pro Brasil, entrar no Brasil, você precisa do documento brasileiro. Você não pode entrar com o seu passaporte italiano. Não que não pode, você pode, mas você vai entrar como estrangeiro, então você vai ganhar um período de permanência para estar no país, enquanto que, né, você não precisa disso, você é brasileiro. Cidadão. Preste atenção, você não vai vencer o passaporte, né, do Brasil, porque ele vai ser útil para você, com certeza. E assim, gente, existem milhões de vantagens de ser reconhecido, né, cidadão europeu, mas isso não quer dizer que a gente não é mais brasileira. Não. Ou que brasileiro é menor. Que a gente não queira mais ser brasileira, então agora somos italianas. Não é isso. A gente continua sendo brasileiras e também temos a cidadania italiana. Então são coisas que conseguem conviver. A gente ainda continua tendo que votar no Brasil, né? Ou justificar nosso voto, imposto de renda, essas coisas tudo, né? Então continuamos agora com 2 direitos e deveres. Então é isso, acho que falamos tudo, né, que tínhamos pra falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida do que a gente explicou, se tiverem alguma outra dúvida sobre cidadania, o que quer que seja, deixa aí nos comentários. Que a gente responde sempre que possível. E a gente se vê numa próxima. Tchau!